Oi, tudo bem com você? Eu não sei se é um pouco brega vir aqui se apresentar assim, né? No primeiro vídeo do canal, e os outros canais que eu assisto e acompanho já é o conteúdo do primeiro vídeo. Mas eu gostaria de me apresentar a vocês antes de começar a postar os conteúdos, porque eu acho que é importante. Bom, todo mundo me chama de Mabi ou Mabik, mas o meu nome verdadeiro é Maria Gabriela. Não é Maria Beatriz ou qualquer outra coisa. Não é, é Maria Gabriela. E aí eu encurtei pra Mabi, porque eu acho que é mais fácil das pessoas lembrarem. E tipo, não sei também, eu gostei mais do encurtado. E é isso. Sou tatuadora, faço artes, pinturas, crio várias coisas, gosto muito de desenvolver ilustrações, pintar quadro, pintar móvel, tudo que me der na telha eu vou inventar e vou fazer. Gosto muito também do mundo geek gamer, tipo, ler mangá, assistir anime, action figures e games e jogar coisas. Então eu pretendo postar bastante coisas sobre isso aqui no canal, mas focado mais na parte artística. Acompanho bastante canais assim que falam sobre arte, mas eu acho que tem muita coisa que eu acho que as pessoas ainda não falam, sabe? Então eu gostaria de vir aqui e compartilhar coisas da rotina mesmo, dicas de desenho, dicas de materiais, dicas de jogos e mangás e animes e tal. É isso, eu quero compartilhar com vocês um pouco fazer um vlog, na verdade, fazer vlogs compartilhando essas coisas com vocês. E eu acho que vai ser bem interessante, porque vai me incentivar cada vez mais a postar coisas sobre o meu trabalho, desenvolvendo mais coisas, né? Criando mais coisas, produzindo mais. Eu acho que talvez é uma coisa que esteja faltando, assim, que vai me dar uma motivação para criar mais. E nesse primeiro episódio, eu gostaria de mostrar para vocês, fazer uma tour, né, com um sketchbook. Eu tenho alguns sketches ali, eu acho que seria legal mostrar para vocês como era a forma que eu desenhava antes. Então, eu vou pegar um sketchbook e vou apresentar nesse vídeo. E talvez nos próximos vídeos eu possa fazer mais um tour em outros sketchbooks que eu tenho guardado aqui. Bom, vamos fazer o tour desse sketchbook hoje, que é um sketchbook que eu devo ter comprado no ano de 2020, 2021. Eu tenho quase certeza que foi no ano de 2021. E tem bastante desenhos aqui, bastante estudos, e eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Vamos lá. O primeiro desenho que eu fiz foi essa menininha aqui, que eu usei um lápis vermelho e um lápis azul. E tava testando, na verdade, porque eu tinha comprado recentemente esses lápis, que é aquele lápis da Coiner. Essa marca aqui, ó. Esse lápis é muito bom, ele é bem macio pra desenhar. É da Coiner. E aí eu curti bastante, então eu comprei um lápis desse vermelho e um azul. E fiz aqui, né, pra testar o lápis e o sketchbook e a textura da folha, porque eu não tinha usado o sketch da canção antes. Eu tinha usado de marcas aleatórias. Então, vamos lá pra segunda folha. Aqui eu tava estudando um pouco sobre valores de tons e testando também um pouco mais o lápis. Nessa folha eu tava mais rabiscando mesmo, tipo, fazendo alguns objetos e tal, com uns spikes. Aqui eu fiz a Bendu do Genshin, mas eu fiz bem, tipo, por cima, assim. Foi só um sketch rápido, que antes eu gostava muito de fazer, tipo, vou fazer um sketch aqui em 30 segundos. Então, eu pegava e fazia rapidinho sem finalizar. Ó, aqui é uma parte que eu já tava estudando na aula de desenho. O nosso professor pediu pra gente desenhar um corpo.
E aí ele tava dando os segmentos pra gente de separar o corpo em espaços, né? Um estudo de dimensão. Ele queria que a gente estudasse um pouco a dimensão mais em relação a volume mesmo, né? A parte de cima, o ângulo. Por exemplo, quando o ângulo tá visto de cima, e aí o volume em cima fica maior e a parte de baixo fica menor. Eu achei muito engraçado essa daqui, porque parece aqueles robôs. Lembra do robô Hotel? Era, tipo, eu curtia muito. Aí aqui foi outro estudo rápido também que eu fiz. Só peguei uma foto na internet e tentei reproduzir. Aqui também, ó, as formas que são, o corpo são feitos de quatro partes iguais, a linha do ombro, a linha da cintura, a linha do joelho e a linha dos pés, que é uma forma de estudo acadêmico, né, que te ensina a separar o corpo por partes para ser mais fácil para estudar. E aqui também da mão. Aqui foi um estudo meio que pra soltar a mão. Mas eu não sei se isso aqui foi eu que fiz, hein? Eu não sei se isso aqui foi eu que fiz, porque esse desenho aqui parece não ser meu. Deve ter sido alguém que pegou meu sketchbook pra rabiscar. Eu gostava bastante também de estudar mãos, porque mão é uma parte muito difícil, né, de desenhar. Então, quanto mais você desenha, mais você vai pegando prática e vai acabando se tornando mais fácil de fazer. E tem algumas técnicas também que ajudam você a fazer mão, que é fazer esse quadrado, ou fazer, tipo, umas bolinhas no dedo, assim, também, e puxar uma linha. E aí você pode ficar olhando, assim, e ver como que tá pra você poder desenhar. Olha, tem uma folha limpa. Aqui, esses desenhos aqui não são meus. Esses aqui também não são. Esse aqui já é meu também. E aqui eu lembro que foi uma sessão de terapia que minha psicóloga me pediu pra desenhar coisas que pra mim eram importantes na minha infância. Então eu fiz o desenho da minha cachorrinha, que era uma cachorrinha de pelúcia, de um ursinho, que era meu primeiro ursinho, um violino, que era o meu instrumento preferido na infância, que eu tocava violino, um morango também, que é a minha fruta preferida, e coelho, que era o meu primeiro bichinho, que foi meu primeiro bicho de estimação. Eu gostei bastante disso, é uma proposta diferente. Se você tá meio bloqueado pra criar, sabe? Eu acho que acaba sendo legal, porque aí você ajuda o seu cérebro a trabalhar pra poder criar. Bom, dá pra perceber, né, que eu usava bastante esse lápis vermelho. Eu acho ele bem macio pra fazer esboço, então eu curto bastante usar ele pra fazer esboço e depois vir com um traço de grafite em cima, porque dá um efeito bem legal. Eu gosto muito de vermelho, é uma das minhas cores preferidas. E o lápis é ótimo também, né? Vamos combinar. Aqui eu fiz uma versão minha, mais anime, assim, que também era uma proposta do professor de desenho, que ele pediu pra gente tentar se desenhar. E aí eu fiz essa mini eu. Aqui também eu fiz esse desenho, que era quando eu tava com o cabelo metade verde e metade preto. E foi a primeira vez que eu me desenhei, então foi bem divertido. Confesso que eu deveria fazer mais isso mais vezes, porque é legal, sabe? Você se desenhar e ver você, reproduzir você aos seus olhos, sabe? Eu acho importante. Esse estudo aqui é um dos estudos que eu mais gosto,
que eu mais gosto mesmo, assim. Foi bem despretensioso, eu tava em casa e aí eu peguei uns lápis coloridos e testei fazer esboço com lápis diferentes, de diferentes cores, ao invés de usar sempre o vermelho e o preto. E eu curti bastante o lance do amarelo que eu usei pra fazer a primeira camada do esboço, deixou uma luz no desenho, e o azul também dando um contraste com todo o resto do desenho. Eu curti bastante, assim, e senti que ficou bem expressivo. Também... mais desenhos que eu pego, às vezes, umas fotos no Pinterest e vou reproduzir. É legal pra treinar ângulo de rosto e tal. Aqui eu tava no estúdio um dia e falei pro meu amigo, fica sentado aí que eu vou desenhar você. Nesse vemos que foi só um tracinho mesmo, só um rabisco, um rascunho por cima. Esse aqui eu já consegui finalizar, mais ou menos. Mas foi mais, tipo, por um passatempo mesmo. Não tinha muita pretensão de fazer alguma coisa e tal. Era mais pra estudar e usar essa caneta aqui, a Copic. E eu tenho um estojo ali de Copic, então eu quis experimentar usar um desenho. Na primeira aula de desenho, que a professora ensinou a gente a medir as coisas, né, com lápis e tal, foi bem legal, gostei bastante. Esse também acabei fazendo no mesmo dia, que na verdade esse aqui pra mim foi mais que um desafio, assim, porque você não podia desenhar com traço, você tinha que pegar o lápis e ficar fazendo voltinhas até criar o desenho. Eu achei essa técnica bem diferente e eu acabo aplicando ela às vezes quando eu vou fazer um estudo e tal, porque não marca tanto e deixa bem suave a sombra do desenho. Bom, aqui tem uns desenhos aleatórios. Esse aqui eu usei pra fazer um desenho pra tatu depois, que eu curti bastante. Esses aqui também eu usei pra fazer desenho pra tatu. Bom, tem uns desenhos que eu começo assim, aí eu não termino, então eu só deixo mesmo o rascunho, nem tiro a limpo. Esses aqui ainda tirei uma parte limpo, esse também, mas deixei mais na manchinha mesmo. Esse aqui com do lápis vermelho, que eu gosto bastante desse lápis. Também. Bom, esse desenho é um dos desenhos que eu gosto bastante. Eu acho que o olhinho dela ficou bem, tipo, matadora, predadora. E eu gostei bastante. Fiz até outra menorzinha aqui, mas eu gostei mais dessa aqui, que eu achei que ela ficou simples e objetiva. Esse desenho também eu fiz sem pretensão nenhuma. Só que aí depois eu joguei no iPad, tirei a limpo e eu acabei tatuando esse desenho e eu curti bastante. Porque eu queria fazer mais olhinhos puxadinhos assim, mais pequenininhos, e acabou dando certo. Minha cliente gostou bastante do desenho e eu consegui fazer uma tatu bem legal. Bom, tem muita folha ainda limpa nesse caderno. Eu vou pegar ele pra finalizar essas folhas, porque, né, que dó. Gente, eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de gastar sketchbook, assim. Esse também era um dos meus medos, comprar sketchbook e, tipo, não usar ele de forma certa, sabe?
Não, no sketchbook a folha é pra você desenhar mesmo, então você tem que testar coisas, sabe? É importante. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer também é fazer uns rascunhos no sketch, porque minha mão fica muito mais solta e tiro a limpo no iPad. Que aí eu consigo deixar uns traços mais bonitinhos e finalizar com cor mais fácil. E aí fica bem mais apresentável também pro cliente, né? Aqui foi umas ideias que eu tava tendo pra bolsas e tal, mas acabei não fazendo, não finalizando essas ideias. Aqui são algumas dicas que eu peguei de desenhos acadêmicos e de desenho gestual, que eu comprei algumas aulas, então eu tava fazendo algumas anotações aqui de algumas coisas dessa aula. E, gente, uma coisa, não tenha medo de errar, sabe? E é importante também você, quando você errar, não apagar e poder fazer algum desenho do lado, porque se você olhar na onde tá errado, você vai aprender e você vai lembrar. Então, por exemplo, aqui essa mão tá um pouco errada, então se eu vier aqui fazer outro desenho, ao invés de eu apagar esse, eu vou fazer outro desenho, porque aí eu consigo ficar vendo, eu errei aqui, então na próxima eu não vou errar, vou tentar fazer diferente. Nessa página aqui, eu escrevi algumas referências que a minha professora de desenho me passou na época, né, que eu estava fazendo o curso de desenho. E são alguns filmes, alguns artistas que é legal procurar sobre, e também o Google Arts and Culture, que são os museus, né, que você consegue fazer a visitação dos museus dentro do Google, sem precisar ir lá. Isso é legal também, porque aí você consegue ver algumas artes, né? Ver artes diferentes e tal, desses artistas renomados, sem ter que gastar. Mas, claro que não deve se comparar, né, com a sensação de ir e tal, e ver presencialmente, mas pra quem não tem, né? Isso também é sobre uma parte lá na aula de desenho que a gente tinha que criar, tipo, uma cena. E aí eu fiz um gatinho saindo da caixa, depois pulando da caixa e se transformando num super gato. E com certeza eu fiz inspirado na lua da Sailor Moon. Gostei bastante dessa orelhinha também, ficou bem fofa.
Bom, esse é bem legal também pra desenhar, fazer desenhos de observação, colocar um objeto na sua frente e observá-lo. Isso é muito importante, na verdade, porque você acaba desenvolvendo o seu olhar e questão de dimensão, profundidade, tamanho também, que com o tempo é muito importante que tenha, sabe? Aqui eu fiz um chibi da Usagi, bem fofinho. Nessa aula foi bem legal também, porque ele tava ensinando a gente a fazer sombra chapada. Bom, aqui ficou um pouco confuso, né? Porque eu pintei com tinta preta e acabou manchando o outro lado da folha. Aqui, ó. Isso é bem legal fazer também, tipo, pegar um desenho e fazer ele de diferentes formas, sabe? Uma pessoa mais alta, mais gordinha, mais baixinha. E aqui umas anotações de resto. E é isso, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais, o link para minhas redes sociais vai estar aqui embaixo. Curta esse vídeo aí e compartilhe com as pessoas. E é isso, gente. Um beijo no coração.